Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite. O tema do nosso artigo é a atuação da assistente social na Central de Temas e Medidas Alternativas. Os nossos orientadores foram a professora Mara Pereira, foi a orientadora da EAD, e a professora Marilene Massaro, que eu gostaria de agradecer agora. A gente escolheu esse tema porque parte do grupo fez o estágio em uma das centrais de temas e medidas alternativas. O campo de estágio, eles nos propiciou várias possibilidades, além de poder elucidar a prática do profissional do serviço social lá na CPLA. Durante o período de estágio, a gente elaborou o nosso diagnóstico institucional na instituição, que nos deu o princípio para que nós pudéssemos elaborar o projeto de intervenção. Para que a gente possa ter um melhor entendimento com relação à questão das penas, a gente achou pertinente contar uma pequena história com relação às penas. Como que elas surgiram, como se deu esse processo de punir, como se deram as sanções, como que elas surgiram no decorrer da história. Os objetivos do nosso artigo: destacar a relevância das penas e medidas alternativas e a atuação do assistente social dentro dessas centrais, socializar o conhecimento, para que o maior número de pessoas possível possa conhecer, possa saber o que são as centrais, como se dá a atuação dos profissionais dentro dessas instituições. E provocar uma reflexão na sociedade para que a sociedade tenha um melhor entendimento do que são as penas, do que são as medidas, porque ainda algumas pessoas acabam agindo de acordo com o senso comum, achando que qualquer cidadão que cometeu um delito tem que ser encarcerado. E conhecendo o sistema prisional como a gente conhece, a gente pode verificar que ele nem sempre ressocializa esses cidadãos. E principalmente destacar a importância do trabalho do serviço social, a importância dos profissionais do serviço social para a ressocialização dos sentenciados que cumprem a pena alternativa. Agora a gente vai contar um pouquinho da história das penas de forma resumida, para que não fique muito cansativo, mas para que as pessoas compreendam como que elas surgiram, o que aconteceu no decorrer do tempo, dos tempos, para que as penas fossem como são hoje. O ser humano ele sempre viveu em grupos, desde a antiguidade, desde sempre ele criou regras de convivência, desde sempre ele viveu com seus semelhantes. E por conta disso, a aplicação de penas, a aplicação de sanções, ela se tornou inevitável. Então, na antiguidade, a pena, na verdade, ela possuía dupla finalidade. Uma delas era eliminar da comunidade um indivíduo que se tornou inimigo dessa comunidade e dos deuses naquela comunidade. E a segunda finalidade seria evitar que esse indivíduo ele contaminasse os demais membros da comunidade. Uma das leis mais antigas da humanidade é o Código de Hammurabi. Ele foi criado pelo rei Hammurabi da Babilônia alguns séculos antes de Cristo. Ele foi baseado na lei de Italião, que aparece lá no Êxodo, que aparece lá nas leis das 12 tábuas. E a lei de Italião ela
seria bastante a sociedade. E mais adiante vieram os suplícios, né, que eram uma forma de punição, onde também eram aplicadas penas corporais aos condenados. Então, a gente cita como exemplo golpes de açoite, agonia na fogueira, na roda, mutilações, enfim, eram penas bem cruéis. E essas penas, elas eram aplicadas em forma de rituais. E toda a sociedade assistia a esses rituais. Jovens, idosos, crianças, e a população, de uma certa forma, ela exigia que aquele ritual fosse aplicado. O indivíduo ele tinha que sentir muita dor até ele assumir a culpa, porque ele assumindo essa culpa, ele tornava o ato legal. O César Lecária, que foi um dos autores que nós usamos como referência para elaborar o nosso trabalho, ele fala na sua obra que os países e os séculos onde se puseram em prática os tormentos mais atrozes foram justamente aqueles que praticaram os crimes mais cruéis. Logo depois, lá no finalzinho do século XVII, chegando no século XVIII, acontece um movimento que se chama Iluminismo. Então, é a era das luzes, né? Que tinha como principal objetivo estabelecer a soberania da nação sobre a autoridade e os preconceitos. E visava destruir todas as formas de tirania existentes na época. Então, a gente procurou saber quem eram esses filósofos que eram chamados de iluministas, e a gente encontrou o Anfílio e o Rousseau. Eles pregavam a existência de uma sociedade mais racional e mais humana. Os iluministas, eles também criticavam muito o cristianismo, porque ele falava que o cristianismo ele abusava do poder que ele tinha. Eles falavam que até a autoridade ela tinha que ter limites. Daí, em 1789, os representantes do povo francês declararam os direitos naturais e inalienáveis e sagrados do homem. A partir daí foram assegurados aos indivíduos infratores melhores condições de existência e garantias. Então, os direitos inalienáveis do homem é um dos principais documentos da história que garantidores dos direitos essenciais do homem. Daí a história passa a viver uma nova fase. Compreende-se que o homem precisa, ele tem direitos. Né? Começa a ver as pessoas como seres humanos, e não só como atores que infringiram determinadas normas, precisam ser punidos sem ser ouvidos, independente de que normas eles infringiram. E no Brasil, como é que se deu essa questão das penas? Né? Como é que se punia aqui? O Brasil, por ser colônia de Portugal, ele teve toda a sua lei era baseada, era uma cópia do que existia em Portugal. Então, Portugal veio de Portugal as ordenações alfonsinas, manuelinas e filipinas. Então, eram leis existentes em Portugal e que regularam o direito penal brasileiro até 1830, quando Dom Pedro sancionou o Código Criminal Brasileiro. Então, essas ordenações, na verdade, elas traziam ainda aqueles resquícios do direito penal medieval, onde o crime era confundido com pecado. Nesse período, a gente está citando aqui uma autora que a gente também usou como referência para elaborar o nosso trabalho, que é a Silmara Mendes. Ela fala que a sociedade brasileira viveu os períodos mais obscuros, violentos e cruéis da humanidade. A gente pode citar como exemplo de punição aplicada de acordo com essas organizações filipinas, a que foi aplicada ao Joaquim José da Silva
chamado a forca, porque de acordo com as normas dessa ordenação, ele havia cometido o crime que se chamava lesa majestade. Então, ele havia traído a pessoa do rei. Em 1942, foi aprovado e sancionado por Getúlio Vargas o Código Penal Brasileiro. De lá para cá, ele foi passando por várias reformulações, já que várias leis foram surgindo, foram complementando esse código de acordo com as circunstâncias atuais. Até 1984, qualquer crime, qualquer infração de lei levava a penada a cumprir a pena de regime fechado. Depois de muitas críticas, no mesmo ano, em 11 de julho, é criada a Lei 7.109, que traz uma grande inovação, que é a criação das penas e medidas alternativas. Na verdade, primeiro das penas, as medidas alternativas vieram depois. Agora a Cleusa vai falar da lei das penas e medidas alternativas. A gente queria finalizar a nossa apresentação com as frases do César Gregária, lá do livro Vigiar e Punir. É melhor prevenir os crimes do que ter que puni-los. Todo legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que repará-lo, pois uma boa legislação não é senão a arte de proporcionar aos homens o maior bem-estar possível e preservá-los de todos os sofrimentos que se lhes possam causar, segundo o cálculo dos bens e dos males dessa vida. César Gregária. As penas alternativas, elas podem sim reintegrar, elas podem sim ressocializar esses cidadãos. Eles não precisam necessariamente ir direto para uma prisão, mas para isso, essas penas, elas precisam ser monitoradas. O Estado ele precisa ter números, porque de acordo com as nossas pesquisas, não existem ainda números que comprovem que a pena alternativa ela é realmente eficaz, porque os indivíduos eles vão cumprir essas penas e, apesar de eles tentarem fazer esse acompanhamento, eles tentarem fazer esse monitoramento, ainda não é suficiente por conta do número de profissionais que ainda é pequeno. Então, a gente não conseguiu encontrar números que nos mostrassem isso. Então, precisa haver um maior número de profissionais para trabalhar nessa área, para que eles mostrem números. Olha, é eficaz. Aliás, o nosso projeto de intervenção foi baseado nisso, numa melhoria do monitoramento. Então, nesses técnicos terminados, queria, como a Cida e a Cleusa, agradecer a todos vocês por terem vindo. Patrícia por estar aqui. Eu queria agradecer duas pessoas assim em especial. A Aline, que me conversou com o pessoal da CPMA, que me deram essa oportunidade de estar vivenciando a teoria na prática. Então, foi um período de 11 meses muito rico. A gente aprendeu muito. E gostaria de agradecer também de forma muito especial a Miriam, então, que para mim é um espelho. Muito obrigada por tudo que você passou para a gente, por tudo que a gente aprendeu com você, porque eu acho que hoje, se eu tenho